Boa noite. É já amanhã que tem lugar a primeira conferência do Mosefo em Cascais, Portugal. Bem-vindos ao Jornal da Noite. Duas embarcações colidiram hoje à entrada do Porto da Beira, na província de Sofala. Ainda não há nenhuma informação oficial sobre os impactos do choque, mas a STV sabe que não há vítimas mortais. A draga Makuta, que ficou encalhada num banco de areia na manhã de hoje, após embater contra um navio comercial que estava a sair do Porto da Beira, continua no mesmo local. Esta imagem foi captada pela nossa equipa de reportagem cerca das 18 horas de hoje, numa altura em que uma outra draga da Hemodraga, a Alcântara Santos, dois rebocadores, mergulhadores da Hemodraga e do navio que chocou com esta draga, assim como mergulhadores dos Caminhos de Ferro de Moçambique e técnicos da administração marítima, estavam envolvidos em atividades visando reflutuar a draga. De uma fonte segura próxima da Hemodraga, a STV soube que as equipas multissetoriais conseguiram, no fim da tarde desta segunda-feira, estancar a entrada de água nas máquinas da draga após um aturado trabalho. Os passos a seguir, de acordo com a nossa fonte, passa por reflutuar o navio, algo que poderá acontecer ainda esta noite. Contudo, está previsto que nas primeiras horas de amanhã, terça-feira, cheguem à cidade da Beira 8 mergulhadores sul-africanos que irão apoiar os nacionais na reflutuação da draga, caso este fato não aconteça ao longo da noite de hoje. Seguiam nela cerca de 20 operadores e, de acordo com uma fonte próxima da empresa, todos eles saíram ilesos do incidente, que, tal como já tínhamos avançado, pode estar relacionado com um forte nevoeiro que se fez sentir desde a madrugada e até cerca das 10 horas de hoje na cidade da Beira. Contudo, erros humanos não são postos de lado, uma vez que as duas embarcações estão munidas de sensores que detectam obstáculos a uma distância relativamente segura para evitar um embate. A Direção Provincial dos Transportes e Comunicação da província de Sofala garantiu à nossa reportagem que irá se pronunciar oficialmente sobre este incidente, o primeiro de género no Porto da Beira, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. Lourenço do Rosário diz que Moçambique só vai sair da crise económica e financeira se resolver os problemas internos de estabilidade política. O académico diz ainda que a intervenção do FMI não vai afundar o país porque este já está no fundo do poço. Lourenço do Rosário foi esta segunda-feira ao Ministério da Juventude e Desportos falar do papel dos jovens na construção da paz em Moçambique. Foi nas respostas às perguntas dos participantes que o académico disse que a economia atravessa uma fase tão complicada que qualquer medida macroeconômica só pode ajudar o país a levantar. Nós já estamos no fundo do poço. Tudo que pode acontecer de hoje em diante é sempre a subir. Com ou sem FMI, não é difícil sair-se disto. Agora, primeiro, temos que resolver os nossos problemas internos. E as duas coisas são conjugados. O problema da crise económica e financeira do nosso país e o problema da insegurança estão ligados. Numa outra abordagem, o reitor da Universidade da Politécnica desconstruiu os mitos em volta da geração 8 de março e de viragem, defendendo que eles não conseguiram constituir-se em movimento. Foi diferente da geração do 25 de setembro, que quando ouvem, se vocês lerem a história de cada um dos jovens, cada um foi à sua maneira encontrar-se lá, juntaram-se, discutiram e lançaram metas, fizeram um congresso, fizeram comitês centrais, organizaram-se. A geração do 8 de março, não. Quem traçou as metas, quem organizou os jovens, quem etc., não foram os próprios jovens. A direção estava na mão do Estado. Então, esta geração não se transformou num movimento. Daí o facto de questionar, eu questionei um pouco, por isso é que perguntei ao Sr. Ministro, se identificava na geração de viragem, porque acham que esta geração que foi chamada de viragem também se transformou num movimento? Para Lourenço do Rosário, só uma juventude que tenha consciência da sua missão pode construir o futuro de Moçambique. Há jovens hoje, da vossa idade, que pensam como os velhos do 25 de setembro. É mentira isso?
Mas já passamos, eles já fizeram, já cumpriram. Quando eu falo agora de passagem de testemunho, é exatamente isso. Jovem em idade, mas velho de cabeça. Então não está em condições de construir estes desafios que o Ministério me colocou, não é? Construir o futuro de Moçambique com legitimidade, inclusividade, agregação, harmonia. Além de acadêmico, Lourenço do Rosário foi mediador do diálogo político entre o governo e a Renamo. A ativista social e antiga ministra da Educação, Graça Machel, diz que faltam estratégias de combate à pobreza no país. No encontro havido hoje com crianças e adolescentes, a Graça Machel disse ainda que há uma má distribuição do orçamento para a erradicação da pobreza. Lado a lado, Graça Machel reuniu esta segunda-feira com crianças e adolescentes do Parlamento Infantil, Parlamento Juvenil e de alguns órgãos de comunicação social para ouvir as suas preocupações. Os mais novos questionaram sobre as dificuldades de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que visam essencialmente erradicar a pobreza. O combate ao assédio sexual nas escolas, os casamentos prematuros e a necessidade de garantir maior qualidade de ensino também fizeram parte do questionário das crianças e adolescentes. Nós temos que ser inspirados pelos professores. Como é que um professor preguiçoso vai conseguir inspirar um aluno para chegar em casa, abrir um livro e começar a estudar? A tônica é que com a simples provisão de bens para os cidadãos moçambicanos, podemos acabar com a pobreza. A minha preocupação toca mesmo a questão de políticas a serem adotadas, políticas a serem adotadas para a implementação destes objetivos. Sem esconder a sua indignação, Graça Machel diz que faltam estratégias para a implementação das políticas de combate à pobreza. O déficit é como sair daquilo que se escreve para estar na aldeia, no distrito e implementar. 70% dos orçamentos estão nos órgãos centrais. Não dá. Porque quando chega à província diz é 30% e os distritos é 8%. Como é que se vai implementar as políticas, não é? As estratégias, dividindo o orçamento, que é 8% por todos os distritos. Graça Machel diz ainda que a sociedade deve se revoltar contra as violações sexuais, casamentos prematuros e desistências escolares. Às vezes as meninas pensam que o que é que eu vou fazer, porque é professor, porque é diretor, porque é um titio, não sei o quê. É preciso trazer de novo o sentido de vergonha na sociedade. Aqueles que andam a violar crianças, eles sentirem que nem podem andar de um lado para o outro porque toda a sociedade tem os olhos sobre eles e eles se sentirem envergonhados. Nos últimos 2 anos, 6.000 crianças abandonaram a escola devido aos casamentos prematuros no país. Vamos à notícia de destaque deste jornal. Já amanhã que tem lugar a Conferência de Mosefo em Cascais, Portugal. A conferência já conta com lotação esgotada e em termos logísticos está tudo pronto para o evento. Terça-feira, 8h30, aqui no auditório da Casa de Histórias Paulo Arrego, em Cascais, tem lugar a primeira conferência do Fórum Mosefo 2017. Nesta conferência, 2 painéis compostos por políticos e empresários vão discutir temas ligados ao lema Moçambique-Portugal, pontes para o desenvolvimento econômico. Nesta altura está tudo preparado para que de fato esta conferência tenha lugar aqui nesta casa. Está praticamente tudo a postos para a conferência de amanhã na Casa das Histórias Paulo Arrego, em Cascais. Vai ser a primeira conferência internacional do Mosefo e os preparativos estão a correr bem. Temos aqui uma equipe de produção empenhada na produção do evento. Temos sala lotada aqui na Casa das Histórias Paulo Arrego, no Alojamento também no Centro de Congressos de Abril. Também já estamos a ultrapassar a capacidade, o que é um bom sinal, um sinal de que há muita adesão ao evento e muito pelos temas de Moçambique. O tema geral da conferência é para
económico. Portanto, aquilo que se quer discutir é as relações bilaterais entre Portugal e Moçambique, com foco no investimento, com um foco nas relações comerciais e, como todas as conferências do MOSEF, o objetivo aqui é procurar caminhos, buscar soluções numa perspectiva de olhar para a frente, olhar para o futuro. Queremos promover aqui uma visão de longo alcance, como é que se podem extrair as relações com parceiros estratégicos como Portugal. Nós sabemos que Portugal é um dos 5 maiores investidores em Moçambique e também que é uma de emprego e, portanto, ao longo da segunda edição do MOSEF nós vamos estar em algumas geografias estratégicas como Portugal, África do Sul, depois em outubro e no próximo ano também no... A conferência conta de países provenientes dos 2 países e com muito a dizer sobre as relações económicas entre Moçambique e Portugal. Temos também um leque de oradores muito distinto. De Moçambique, como sabemos, temos o Sr. Presidente Joaquim Chissano, que é membro da Comissão de Honra do MOSEF, e temos outros membros da Comissão de Honra que também estarão connosco nos painéis. A Sra. Doutora Luísa Diogo vai participar no primeiro painel. E o Dr. Salim Abdullah, que é também presidente da Confederação Empresarial da CPLP, vai estar no segundo painel. Do lado de Portugal temos também um leque de oradores muito distinto. Vamos contar com a presença do Sr. Dr. Paulo Portas, que é ex-vice-primeiro-ministro, e também estará o Dr. Luís Amado, que foi ministro dos Negócios Estrangeiros, entre outras individualidades, o presidente executivo do Millennium BCP, o Dr. Nuno Amado, entre várias outras figuras de destaque. E aqui no Centro de Congressos de Estoril vai acontecer o jantar de gala, no qual serão reconhecidas as empresas e pessoas que apostaram no mercado moçambicano, mesmo nos momentos mais críticos da nossa história. Este jantar vai contar igualmente com a participação do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Francisco Malhate, Pedro Amba, Press TV. João Mosca acredita que uma pequena ala, mas com fortes influências, tanto do lado do governo, assim como do lado da Renamo, ainda acredita numa solução militar para a atual tensão política que o país enfrenta. O economista e académico João Mosca falava recentemente na cidade da Beira durante uma palestra que tinha como objetivo refletir sobre a situação das polémicas dívidas. Para este académico, a solução da crise econômica está dependente da solução da tensão política militar, que para ele está a ser alimentada por uma minoria bastante influente, tanto da parte da Renamo, assim como do lado do governo. Então estamos a ver que talvez as 2 próprias partes não estão interessadas realmente numa situação de paz hoje, embora todo o povo queira paz. Embora grande parte, inclusive, das pessoas da própria Frelimo querem paz. Mas as forças do poder jogam-se de forma diferente. João Mosca indicou que a medida avançada pelo governo para fazer face à crise econômica, que passa pela redução dos gastos do Estado, pode não encontrar ecos necessários. É muito difícil reduzir gastos no Estado. É possível reduzir salários? Não é possível salários. Despedir pessoas da função pública? Não é possível, é muito difícil. Reduzir os investimentos públicos é possível, criando desemprego. E parece também a imagem do Estado perante o cidadão, que eles próprios estão criando desemprego. João Mosca adiantou que se a tensão política entre o governo e a Renamo não for ultrapassada, para os doadores significa que ainda não há confiança mútua entre as partes. Sendo assim, o país não merece ainda confiança para a entrada de novos fundos. A suspensão da entrada de fundos não vai acontecer. Internamente, esses 2 problemas têm que ser resolvidos, senão os dinheiros não vão entrar. O governo do distrito de Nacala está preocupado com os casos de redução do número de trabalhadores que se registra a nível das empresas locais devido à crise económica que o país atravessa. Esta preocupação foi manifestada por Hassan Hussein, administrador de Nacala, quando questionado sobre o impacto da crise econômica que o país atravessa, sobretudo a nível das empresas implantadas nos últimos anos naquela região portuária no âmbito da Zona Econômica Especial. Este governante explicou na ocasião que o seu executivo tem estado a acompanhar com muita preocupação o despedimento de trabalhadores devido à crise econômica aliada à tensão político-militar
militar que se vive a nível da região centro do país. O que nós fazemos junto às empresas é persuadir estes empresários, estes agentes econômicos para ter um pouco de paciência, porque eles também estão a acompanhar aquilo que o próprio governo está a fazer como uma forma de convidar as pessoas para poderem investir em Moçambique. E penso que logo que tivemos a paz plena, muitos outros trabalhadores estarão a se juntar a essas empresas. Os investidores estão receptivos àquilo que é a nossa persuasão. O administrador de Nacala fez saber, por outro lado, que está em curso trabalhos de sensibilização dos empregadores em relação às medidas mais corretas que devem ser tomadas neste momento, porque, segundo suas palavras, tarde ou cedo a crise passará pela história. Temos a Zona Econômica Especial, que tem vários projetos em carteira, mas que estes projetos que poderão providenciar vários empregos quase a toda a população não estão sendo desenvolvidos por causa deste conflito, porque não há nenhuma pessoa que vai investir numa zona onde que ele a priori sabe que não terá resultados. De recordar que nos últimos anos, trabalhadores de várias instituições públicas em Nacala e arredores decidiram abandonar os seus postos e foram concorrer às vagas nos megaprojetos instalados naquela região portuária no âmbito da Zona Econômica Especial. A Ordem dos Advogados de Moçambique defende que a PIC deve estar sob tutela do Ministério da Justiça, contrariando desta forma outras correntes que defendem uma subordinação ao Ministério Público ou do Interior. Este posicionamento foi vincado hoje numa audição parlamentar em que também esteve a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, que considera que o importante é que não haja dupla subordinação. Foi em sede de audição perante a primeira e quarta comissões da Assembleia da República que as duas instituições deixaram os seus pareceres sobre a proposta de lei que cria o Serviço Nacional de Investigação Criminal. Primeiro, foram os elogios à iniciativa do governo. É de louvar o facto de, envolvidas 2 décadas, termos percebido da necessidade de autonomizar a Polícia de Investigação Criminal e propõe-se, portanto, a criação do Serviço Nacional de Investigação Criminal. Portanto, estamos no bom caminho. Nós pensamos que esta proposta é uma proposta que, de certa forma, traz um aspecto positivo, que ele engloba dentro de si algumas ideias de autonomização do próprio Serviço Nacional de Investigação Criminal. E acho que é um bom passo dentro da estrutura da nossa investigação criminal, quando se pretende que ela tenha mais capacidade de atuação. Mas as duas instituições divergem quanto à tutela da Polícia de Investigação Criminal, que, segundo a proposta do governo, deve subordinar-se ao Ministério do Interior. No Ministério da Justiça, encontramos a vantagem de termos, por um lado, um Ministério que lida facilmente com todos os órgãos da administração da Justiça, portanto estaria melhor servido nesse sentido. O que nós defendemos, na verdade, não é necessariamente um desvincular da Polícia de Investigação Criminal das entidades. Ela pode subordinar-se, por exemplo, ela, na verdade, na atuação do âmbito criminal, ela subordina-se ao Ministério Público, porque é o Ministério Público que tem ação penal. Mas, estando ela vinculada, seja ao Ministério do Interior, seja ao Ministério da Justiça, ou somente ao Ministério Público, o mais importante é que ela não se subordine duplamente, como acontece muitas vezes no nosso caso, em que os agentes de investigação criminal devem cumprir ordens, ou ao mesmo tempo dos seus comandantes e dos procuradores. A Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade anotou as opiniões das duas instituições e, apesar de estar ainda em fase de recolha de pareceres, de um aspecto já tem certeza: a proposta do governo vai mesmo ser alterada. Em face da riqueza das contribuições que estamos a receber, a proposta vai ser objeto de muitas contribuições, será enriquecida e aprimorada, tanto quer do ponto de vista formal, assim como material. Muito bem, passamos agora a olhar outras notícias. A família de António Novo, assassinado na tarde deste domingo no Clube Naval,
diz que o jovem era calmo e pacífico. A família não acredita que o jovem tenha sido o autor da discussão que culminou com a sua morte. Este é Antônio Nuva, de 29 anos, assassinado por volta das 15 horas deste domingo no Clube Naval, na marginal da cidade de Maputo. Era natural de Inhambane e veio a Maputo há 2 anos, a convite do primo, para trabalhar. Eu que chamei a ele, porque na empresa precisava de uma outra pessoa. Então falaram comigo, eu chamei a ele, liguei para ele em Inhambane, saí de Inhambane para aqui. Fernando diz que seu primo era um jovem muito calmo. Ele, na verdade, praticamente era uma pessoa mais calma desde do clube. A versão é sustentada pelo tio da vítima, que diz não acreditar que o seu sobrinho tenha sido o autor da discussão que terminou em morte. Era um jovem trabalhador, muito calmo, por isso não acredito que tenha sido uma agressão ou de ser ele o autor da agressão, não. Não acredito muito. Antônio Nuva vivia nesta dependência apenas 2 dias com esposa e filho. Aliás, só teve a oportunidade de dormir por uma noite nesta casa. Ele só dormiu nesta casa por uma noite e quando foi trabalhar aconteceu isto. Nunca comentou sobre inimizades com nenhum colega, por isso fiquei surpreendida com a notícia. A polícia, no briefing habitual, revelou que já interrogou o suspeito de assassinato, que confessou crime e disse não saber por que o cometeu. Até agora, ele diz que não sabe o que lhe moveu a agir daquela maneira. Ele diz que foi o impulso, que nem ele percebe exatamente o que teria acontecido com ele mesmo. Vários exames serão levados a cabo, provavelmente para se apurar o estado do indivíduo, as reais motivações, acima de tudo, que terão levado a ele a agir daquela forma. Não foi possível ter reação de nenhum dos responsáveis do Clube Naval, mas segundo informações que tivemos, a direção do clube vai reunir-se ainda hoje para falar sobre o assassinato. E segundo a família de Antônio Nuva, o jovem que foi assassinado, neste caso, um dos pontos de mesa será com certeza o custeamento das despesas do funeral e da viagem de pelo menos 15 membros da família do jovem morto, visto que o funeral será realizado em Inhambane na próxima quarta-feira. São imagens de Gaspar Chirinda, Lucinda Alfândega, para a STV. A polícia duvida que Danis Satar tenha sido raptado e trata o caso como um suposto sequestro. Apesar da colocação, a polícia diz que está a investigar o caso. É o primeiro pronunciamento público da polícia sobre o caso ocorrido na noite de 9 de junho. Danis Satar terá sido raptado na cidade de Maputo 2 semanas depois de ter sido libertado. O jovem é acusado de sequestrar uma mulher, mas foi libertado da cadeia por terem expirado os 90 dias de prazo de prisão preventiva. A polícia não tem a certeza se foi ou não um rapto e promete investigar o que realmente aconteceu. A polícia confirma que alguém foi à terceira esquadra dar ocorrência de um suposto rapto. Portanto, se realmente foi um rapto ou não, a polícia está a trabalhar neste momento, profundamente, desde a altura em que tomou conhecimento, que teve, aliás, essa informação. Várias linhas operativas foram colocadas no terreno e, neste momento, essas linhas operativas estão a investigar. A prova que existe é que foi a esposa da suposta vítima de rapto, que foi a esquadra, dar informação que o marido dela supostamente teria sido raptado. Recorde-se que Danis Satar foi extraditado da Itália para Moçambique com vista a responder pela acusação de rapto. Até agora, Satar encontra-se em parte incerta. Muito bem, momento de observarmos um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais notícias. Até já. Liberdade e alegria, 25 de junho. No dia 25 de junho de 1962, realizou-se a Assembleia Constitutiva da Frente de Libertação de Moçambique, através da fusão de 3 movimentos nacionalistas existentes até então, nomeadamente a UDENAMO, UNAMI e MANU, em Dar es Salaam, na Tanzânia. Na ocasião, foi eleito Eduardo Mondlane para liderar o movimento que conduziria a luta pela independência de Moçambique. A Frelimo é uma fusão desses 3 movimentos que existiam. Quando a UDENAMO sai Rodésia do Sul para Tanganyika,
E chegaram em Tanganyika, a maior parte dos membros estavam preocupados em ver o movimento se organizar-se cada vez melhor. Militantes foram enviados para Ghana, para a formação ideológica, na escola que existia lá, o tempo de Kwame Nkrumah. Aquilo que todos queriam ver um movimento mais ativo, mais operante e por isso mesmo, dividido como estávamos, portanto, a existência de muitos movimentos enfraquecia a libertação do país. A Frelimo foi constituída em Dar es Salaam. Entretanto, antes do 25 de junho de 62, teve lugar em Accra uma conferência dos combatentes da liberdade. Um país sem história é um país sem futuro. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois de amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos a testemunhar. O Parque Nacional de Gorongosa é um dos maiores símbolos do nosso país. Pelo valor da sua biodiversidade, também pelo papel que desempenha no apoio às comunidades que ali vivem. O sucesso da manutenção e da conservação da biodiversidade, o apoio às comunidades que ali vivem, só é possível com a contribuição de cada um de nós. É fundamental que cada um dos moçambicanos perceba o enorme valor que este parque representa para o posicionamento de Moçambique a nível nacional, regional e mundial. O Grupo Soico não poderia ficar alheio a esta iniciativa. O Parque Nacional de Gorongosa é uma bandeira de Moçambique, é uma bandeira de orgulho e de estima de todos os moçambicanos. É fundamental que o nosso apoio seja impactante na projeção deste símbolo a nível nacional e internacional. Esperamos que os nossos meios de comunicação social desempenhem um papel fundamental na promoção desta bandeira de Moçambique. O que nos rodeia mexe conosco. É fundamental preservarmos isto. Ficamos movidos pelo espírito de trazer as imagens. Torna-nos mais próximos da realidade que veiculamos. O que temos que carregar em nós é o trabalho em equipa. Em Moçambique temos uma diversidade a todos os níveis. Iniciativas inovadoras, costumes e até lições de vida. E é isto que queremos partilhar. E fazemos com muito orgulho. Mostramos o que você quer ver na TV. Contamos as histórias como você percebe. Estamos num grande plano. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro. Bem-vindos à segunda parte do Jornal da Noite. Empresas moçambicanas devem continuar a investir no melhoramento da qualidade dos produtos que vendem ao mercado para aumentar o potencial de exportação. A observação é do Ministro da Indústria e Comércio, Max Tonella,
que falava no encerramento do projeto Competir com Qualidade, avaliado em 5,5 milhões de euros. O projeto Competir com Qualidade, financiado pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial e pelo governo da Áustria, foi concebido para dotar o país de instrumentos capazes de medir a qualidade de uma vasta gama de produtos consumidos pela sociedade. Ou seja, a ideia era assegurar que os produtos tenham condições adequadas para o consumo em termos de qualidade, adicionando competitividade internacional ao produto nacional. Terminado o período de implementação, ainda há muitos desafios por ultrapassar. A título de exemplo, as cadeias de valor com potencial para o consumo interno e para a exportação precisam de ser melhoradas. A industrialização da agricultura é uma necessidade para o país e o desenvolvimento industrial e o reforço do setor privado são prioridades incontornáveis. Apesar disso, a implementação do programa Competir com Qualidade trouxe importantes avanços. Há a destacar a provisão de assistência multiforme no respeitante à elaboração de instrumentos legais e de planificação atinentes à matéria de qualidade, como são os casos da política de qualidade e a estratégia para a sua implementação, bem como a regulamentação da Lei da Defesa do Consumidor, recentemente aprovada pelo Governo. Para os representantes de instituições que lidam com a mediação da qualidade de produtos, o fim do projeto marca o arranque de uma nova etapa de desafios que é preciso ultrapassar. Devemos transformar os desafios em oportunidades para crescer, dizer que todas as nossas ações devem ter como base a política de qualidade. Precisamos, em primeiro lugar, de nós divulgarmos mais nossos serviços, sermos mais conhecidos, porque se nós formos capazes de divulgar os nossos serviços, penso que vamos ter recursos que vão nos permitir também fazer a manutenção daquilo que se ganhou. O maior número de clientes que têm solicitado, a primeira pergunta que faz: vocês são acreditados? Então, se nós dizemos que não, então eles recorrem aos laboratórios sul-africanos. Era preciso também potenciar o outro elemento, que é a educação, informação do consumidor. Os resultados do projeto foram apresentados em relatório, cujos resultados foram partilhados em seminário realizado na manhã desta segunda-feira. A Conferência Mosefo, que inicia amanhã em Cascais, Portugal, onde terá a participação de Luísa Diogo, que já chegou a Portugal, e a STV entrevistou a antiga Primeira-Ministra, tendo afirmado que os empresários portugueses devem confiar em Moçambique. Os investidores portugueses devem continuar a confiar que Moçambique vai saber superar os momentos difíceis, e para superar os momentos difíceis nós temos que estar juntos. Temos que estar juntos nos momentos fáceis e nos momentos difíceis. E muitas das vezes, nestes momentos difíceis, grandes oportunidades surgem e temos que ter a capacidade e a criatividade e ter a imaginação e serem inovativos, não ter dogmas para podermos investir. E esta mensagem é válida não só para os investidores, mas também é válida para todos os agentes que fazem parte do processo de desenvolvimento. Sociedade civil, o governo. Portanto, temos que estar numa situação em que sentimos que temos que ser criativos, encontrar as diferentes formas para resolver os problemas. Portanto, não há um momento ou um calendário que se diz agora é a melhor altura para investir, agora não é a melhor altura para investir. O que há é a capacidade de identificar as oportunidades, mesmo num contexto difícil. E é isso que se exige dos bons investidores. O setor pesqueiro depara-se com falta de meios para alavancar a produção em grande escala na província de Manica. Os pescadores dizem que fazem-se atividade em embarcações que não oferecem alguma segurança e pedem apoio do governo. Esta e outras preocupações foram manifestadas durante o encontro entre os pescadores e o ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas, Agostinho Mondlane, que esteve de visita à província central de Manica. No decorrer das nossas atividades, encaramos com imensas dificuldades, como a falta das embarcações de pesca seguras para evitar acidentes fluviais, falta de estabelecimento de venda de material de pesca e próximo, visto que adquirimos os materiais na cidade da Beira,
que dista a cerca de 300 quilômetros para os centros de pesca. Agostinho Mondlane reconhece o problema de falta de barcos melhorados e diz que vai junto daquela comunidade estudar mecanismos para satisfazer a preocupação dos pescadores. Relativamente à preocupação sobre as embarcações, não só trazem maior segurança quando são embarcações bem feitas, como também permite que a gente vá mais longe para pescar. Há embarcações que mesmo com o tempo que faz hoje, oferecem maior segurança, nos permitiriam pescar. Hoje não fomos exatamente porque o tempo não está bom, porque tememos ser vitimados por estas embarcações que não oferecem segurança. Estas são questões que temos que sentar com a comunidade e ver como resolver. Por outro lado, o ministro constatou haver um crescimento do setor pesqueiro, onde pequenas associações de pescadores chegam a produzir cerca de 500 toneladas cada. 3 pessoas estão detidas nas províncias de Gaza e Cabo Delgado por terem apresentado certidões de nascimento falsas para obter bilhetes de identidade. A Direção Nacional de Identificação Civil assume que pode haver funcionários envolvidos em esquemas ilícitos, contudo, apela que as pessoas denunciem para que possam tomar medidas. Na semana de 20 a 24 de junho, a Direção Nacional de Identificação Civil recebeu mais de 56 mil pedidos de bilhetes de identidade. Durante o processo, 3 pessoas apresentaram documentos falsos e foram detidas. A falsificação de documentos é punida nos termos da lei e nos termos da legislação moçambicana. No caso da província de Gaza, este indivíduo está detido numa das esquadras da cidade de Xai-Xai e o que aconteceu no mesmo também na província de Cabo Delgado. A DIC diz que já houve registro de casos de funcionários da instituição envolvidos em cobranças ilícitas. Entretanto, acrescenta que as denúncias não são formalizadas, daí que não há como tomar medidas. Nós ouvimos falar, na dica isto, na dica aquilo, na dica aquilo outro. Então, nós temos estado a apelar aqui, é preciso que se diga. Funcionário X fez isto e aquilo. E, aliás, nós tivemos alguma situação num passado recente em que o cidadão, de facto, denunciou e provou-se que o funcionário estava envolvido em situação de cobranças ilícitas e o funcionário foi responsabilizado. Mas quando não há denúncia, fala-se nos corredores, fica difícil. O cidadão que tem conhecimento de determinada ocorrência com um funcionário da identificação civil, por favor, comunique a instituição para a tomada de medidas. Durante a semana passada, mais de 7 mil pessoas solicitaram bilhetes de identidade em mais de 60 brigadas móveis instaladas em diferentes... A polícia no distrito de Inhaçorro, em Inhambane, recuperou uma viatura roubada no distrito de Matituína, em Maputo, e que seria posteriormente vendida na cidade de Quelimane. E na mesma ocasião, a polícia apresentou 2 viaturas usadas para transportar madeira cortada ilegalmente naquele distrito. Trata-se desta viatura da marca Toyota roubada no distrito de Matituíne, em Maputo, e que era levada até a cidade de Quelimane, onde seria vendida. Porém, quis o destino que o meliante capotasse com a viatura na região de Pande, em Govuro, e depois foi parar a um mecânico no distrito de Inhaçorro, em Inhambane. Lá, na tentativa de desfazer-se da viatura avaliada em cerca de 850 mil meticais, o meliante vendeu-a por apenas 35 mil, facto que chamou a atenção das pessoas e acionaram a polícia. E porque o meliante é namorado da vítima, que abusou da sua confiança e surrupiou-lhe a viatura e outros bens, o comandante da polícia em Inhaçorro deixa um apelo às pessoas. É preciso haver uma confiança certa e não simplesmente confiança de interesse. Porque, como se pode ver, este jovem provavelmente tenha interesse com a namorada e não, no entanto, com o interesse de fazer vida, de fazer lar, de fazer um futuro. Então é preciso saber selecionar as pessoas com quem viver, porque pode nos trazer situações nefastas. Segundo informações que tivemos da própria dona da viatura, ele já esteve numa das ocasiões preso na 12ª Esquadra da cidade de Maputo, também por roubo de uma viatura. Na mesma ocasião, a polícia apresentou estas 2 viaturas envolvidas na exploração ilegal de madeira, onde foram encontradas com cerca de 300 tábuas de monte, madeira bastante apreciada e que foi cortada ilegalmente. Cada viatura Isuzu tinha
160 tábuas de madeira. Onde é que tiraram e para onde é que iam? Tiraram nas matas do distrito e levavam para Vilanculo. Sim, sim. Já tinham um comprador certo? Já tinham um comprador certo, sim, senhor. São indivíduos que vinham fazendo há muito tempo. As nossas fontes comunicaram-nos que havia essa prática e pronto, com base naquilo que são nossos esquemas, conseguimos neutralizá-los. Os envolvidos no corte ilegal de madeira já estão detidos e sob custódia das autoridades de justiça e aguardam o seu julgamento. Muito bem, vamos agora observar mais um breve intervalo, mas antes passamos a olhar a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Para Maputo, prevê-se uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 12 graus. 26 graus de máxima para Xai-Xai e uma temperatura mínima de 13 graus. Para Inhambane, está previsto uma máxima de 28 graus e uma temperatura mínima de 15 graus. Para a zona centro do país, nesta terça-feira, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 19 graus. 26 graus de máxima para Chimoio e uma temperatura mínima de 12 graus. Para Tete, está previsto uma máxima de 31 graus e uma temperatura mínima de 18 graus, ou melhor, de 17 graus. Para o norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 17 graus. 29 graus de máxima para Pemba e uma temperatura mínima de 20 graus. E para Lixinga está previsto uma máxima de 23 graus e uma temperatura mínima de 11 graus. Capricórnio cum samiquilero. Em 1963, a Argélia acolheu 3 grupos de moçambicanos para receberem treinos de guerrilha e criarem uma força militar. O primeiro grupo foi chefiado por Filipe Samuel Magaia, o segundo por Samora Machel e o terceiro por António Silva. A 25 de setembro de 1964, começa a luta de libertação nacional com um ataque ao posto administrativo de Xai, no distrito de Moeda, em Cabo Delgado. Um país sem história é um país sem futuro. Eles representam o povo. Renamo claramente deve de uma forma desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne a Finambaila expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo, é uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Como é que o processo aqui é diferenciado? Os casos de direito, da lei e da justiça vão atuando de maneira muito sutil.
vistos e ditos de forma simples e direta. Onde falhamos é como é que insertamos uma investigação eficaz para identificar o fulano X. É isso que nós não conseguimos fazer. Com análises de quem sabe o que diz e diz o que sabe. Não temos procuradores totalmente íntegros. Nós não somos nenhum estado de polícia. O que é que está por detrás desse problema? Nós temos um Ministério Público hoje cerimonioso. São esses fatos que depois temos que conjugar com o Código Penal e verificar se é ou não um ilícito criminal. O condutor violar uma das contravenções que estão no Código de Estrada de forma grave, ele comete um crime de acidente de viação de que resulta em morte. É assim que o Quid Júri chega à sua casa todos os domingos às 18 horas. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos perguntar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Bem-vindos à última parte do Jornal da Noite. O secretário executivo da CPLP, Murad Mouragi, diz que a conferência de Mosefo em Cascais vai ajudar a melhorar a imagem de Moçambique junto dos investidores portugueses. E o embaixador da União Europeia em Maputo, que também vai ser um dos oradores, diz que vai falar, ou melhor, diz que vai falar aos empresários portugueses sobre as vantagens de fazer negócios em Moçambique no quadro das relações económicas com a União Europeia. É um evento extremamente importante para Moçambique, né? Porque é verdade que o senhor mencionou que estamos com algumas dificuldades, alguns desafios enormes. Isto vai permitir também para contribuir ainda para reforçar a nossa imagem no exterior. E precisamente os nossos parceiros constatarem que de facto nós estamos determinados a ultrapassar essas dificuldades. Por isso estamos a fazer a promoção, digamos, do país, de forma a repor aquela imagem que se criou negativa, que é preciso de facto agora reconquistar novamente os parceiros de desenvolvimento. Então esta conferência vai servir precisamente para isso. E que mensagem-chave deve-se deixar aos investidores? É que Moçambique continua sendo o país do futuro. Moçambique tem todo o potencial. É verdade, estamos a atravessar um momento um pouco difícil, mas é um país para o futuro que eles devem acreditar nos moçambicanos e em Moçambique. Para mim estar presente nesta conferência Mosefo sobre as zonas de influência, diplomacia econômica e os pontos entre Moçambique e Portugal.
Um grande prazer também estar presente e trocar as minhas impressões sobre a necessidade de abrir espaços econômicos e de interesse entre Moçambique e a União Europeia. Eu penso que sou o único não moçambicano e não português nesta conferência. E com a assinatura recente do Acordo de Parceria Econômica entre a União Europeia e os países SADC, incluindo Moçambique, temos muitas coisas a debater durante esta conferência. E, portanto, que informação vai dar aos investidores? Certamente que vão estar lá investidores interessados em investir em Moçambique. E que informações úteis poderá passar a eles nesta altura? Bom, eu penso que no meu discurso eu vou informar sobre as vantagens deste acordo de parceria econômica entre a União Europeia e Moçambique, vantagens para o empresariado moçambicano e europeu. Falamos um pouco sobre o clima de investimento e também os apoios que podemos dar para que o tecido empresarial moçambicano seja capaz de beneficiar plenamente das vantagens desta parceria econômica com a União Europeia. Muito bem, passamos a olhar a atualidade internacional. Pelo menos 5 pessoas morreram hoje na sequência de um triplo atentado suicida no leste do Líbano, perto da fronteira com a Síria.